Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando com vocês mais uma vez no nosso canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Trazendo mais uma dica de leitura, uma obra que não pode passar despercebido para quem gosta de debates aí sobre sistemas teológicos como calvinismo, arminianismo, principalmente esses dois, porque a gente tem ainda luteranismo, você tem ainda molinismo, mas principalmente calvinismo e arminianismo, isso aí ferve a internet. A questão aqui é para ter mais um posicionamento, mais algum conhecimento sobre alguns argumentos de cada linha teológica para a gente entender um pouco mais. E aqui o autor vai trazer 3 pontos específicos de contraste entre esses debates entre calvinistas e arminianos. Quer conhecer qual é? Antes de qualquer coisa, irmãos, dá aquele like, aquela curtida no canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Tá esperando o quê? Venha fazer parte do nosso projeto, nossa família, e aciona o sininho das notificações. Você vai apertar o sininho, vai abrir as 3 opções. A primeira opção, todas, você aperta para não perder nenhum conteúdo no canal. Lembrando também do nosso grupo do WhatsApp que está ativado, do Hora Teológica News, que não é grupo de debate, que se quiser fazer parte, é um grupo de lançamentos, Os irmãos estão sempre trocando ali informações de promoções, principalmente no momento agora de Black Friday, alguns anúncios, obras que estão chegando no mercado, para você ficar atualizado. Quer fazer parte? Irmão, quer fazer parte desse grupo? Como é que eu faço? Só mandar seu nome e o seu contato para o e-mail que vai aparecer aqui na tela. É santosrsb2004@gmail.com, ok? E lembrando também que essa obra aqui, irmãos, é de uma editora que já entrou, tá? Se não me engano, acho que sexta-feira, na Black Friday. Então os irmãos já vão poder aproveitar, porque eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link da descrição como você vai adquirir também outros sites, principalmente o da editora que está atualmente na Black Friday. Qual é, irmão? É essa aqui. Essa obra. Conhece? Graça, Fé e Livre-Arbítrio. Visões contrastantes da salvação. Calvinismo e Arminianismo, do Robert Picirilli. Isso aqui é a editora Reflexão. Como eu falei, a editora Reflexão, pelo menos até o momento agora que foi gravado o vídeo, pelo menos eu acredito que até hoje ainda está na promoção Black Friday, entre outras obras, tá? Não fazendo marketing da editora, mas é só para os irmãos aproveitarem. Vamos lá para o número de páginas. Robert Picirilli, se não me engano, ele é um teólogo, professor de Universidade Batista. Aqui, irmãos, essa obra aqui tem 289 páginas, tá? 289. A gente tem um pouquinho aqui da biografia dele, ó. Robert E. Picirilli é ministro ordenado e sempre foi batista livre, graduado pelo Free Will Baptist Bible College, agora Welch College, com mestrado em teologia e doutorado em textos neotestamentários pela Universidade Bob James. Lecionou durante 47 anos no Welch College, onde também ocupou cargos administrativos e foi diretor acadêmico. Olha, foi presidente da Associação Nacional de Batistas Livres, nos Estados Unidos, presidente da Associação de Credenciamento de Faculdades Teológicas, continua aqui, ó, presidente aqui, ó, do Conselho do Setor Sudeste da Sociedade Teológica Evangélica e membro do Instituto de Pesquisa Bíblica. Aqui, agora já viúvo, aposentado, continua a fazer pesquisa, escrever. Dentre os livros de sua autoria podemos citar 1º e 2 Coríntios e o Evangelho de Marcos, ambos integrantes da série de comentários bíblicos do Randall House. Pelo menos aqui não temos em português traduzido, tá? Eu acho que até agora não. Aqui, Paulo, o apóstolo, discípulo da Expression of Saving Faith and Teacher, Leader Shepherd, The New Testament Pastor. Nem mesmo essa obra de Paulo, sobre a autoria do Picirilli, também está traduzida, tá? Se eu baixar o vídeo aqui, irmãos, a gente começar a dar uma olhadinha no sumário, tá? Importante. Um pouquinho de paciência com os irmãos aqui para a câmera não ficar torta. Tá? Deixa eu ver aqui. Acho que aqui já facilita. Tá meio difícil de colocar a câmera aqui, mas isso aqui tá só improvisado. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Vamos lá dar uma olhadinha aqui no sumário. A gente fica tendo uma montagem na câmera aqui para dar uma sustentação e melhorar o visual. Vamos lá. Sumário, vem a primeira parte, contexto histórico. Capítulo 1, vem Armínio, revolta contra o calvinismo. Você tem aqui, ó, o plano da salvação, a doutrina calvinista clássica da predestinação, a doutrina arminiana clássica da predestinação no Novo Testamento. Terceira parte,
A provisão da salvação, argumentos calvinísticos a favor de uma expiação limitada. Capítulo 6, argumentos arminianos a favor de uma expiação universal. Evidências neotestamentárias a favor da expiação universal. Aqui, ó, quarta parte, aplicação da salvação. Calvinismo e administração da salvação. A salvação aplicada ponto de vista arminiano. O Novo Testamento e a salvação pela fé. Quinta parte, a perseverança da salvação. Argumento do calvinismo para a perseverança necessária. O arminianismo, a perseverança condicional. Hebreus 2. Hebreus, 2 Pedro e a possibilidade de apostasia. Aí você vem aqui, pós-fácil, índice bíblico, assuntos selecionados, citações de Armínio, citações de outros autores. Lembrando aqui que o autor, que é o Picirilli, vai aparecer aqui na tela aqui, o Robert Picirilli, ele é batista e ele é arminiano. Lembrando que a Igreja Batista ela tem as suas subdivisões, né? Tem calvinistas e tem arminianos também. Vamos para aqui para essa posição aqui da predestinação. E aqui é interessante, como vai falar sobre decretos, ó. Doutrina dos decretos de Deus em geral, na visão calvinista. Outra parte importante do contexto para a teologia na salvação é a teologia dos decretos de Deus. Os teólogos calvinísticos usam diversas nomenclaturas. Decretos divinos em geral, como o Berkhoff usa, o Conselho Eterno de Deus, do Huxman, e os decretos divinos, do Russell Shedd. Definição. Os decretos de Deus referem-se ao seu propósito eterno de acordo com o conselho de sua vontade, pelo qual, para sua própria glória, ele ordenou de antemão o que quer que aconteça. O Catecismo Curto de Westminster. A doutrina dos decretos é que Deus soberanamente determinou, desde toda a eternidade, tudo quanto acontecerá e opera sua vontade soberana em toda a sua criação. Aqui tá cada câmera aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Tanto natural como espiritual, de acordo com seu plano predeterminado. O propósito de tal discussão é dizer que o que já disse acima no panorama teológico, a saber, nada do que existe ou ocorre é contrário ao plano predeterminado e abrangente, decisão, vontade, conselho, decreto, mandamento de Deus. Aí vem a descrição. Deixa eu botar aqui outra parte aqui interessante. Aqui, ó. Olha isso aqui que interessante, ó, sobre a questão da predestinação sobre as ações do homem. Ó, inclui as ações livres dos homens. Isto reitera o que foi deixado claro no ponto precedente. Os decretos de Deus englobam as ações voluntárias de criaturas livres, tornando todas essas ações igualmente certas. É isso aqui que é o ponto de discussão de muita gente, né, irmão? Se Deus já predeterminou que o homem faça tal coisa, até mesmo que o homem peque, então como o homem vai ter uma ação livre, já que já foi predeterminado para isso? E aí vem aquela questão da dupla predestinação, né? Que vem a questão do decreto, o decreto oculto ou secreto, e o decreto que é revelado. E aí você coloca aquele ponto ali onde também entra muito em discussão sobre o pecado de Adão. Que na verdade Deus revelou, né? O decreto revelado, o decreto que Deus ordena a Adão para não comer do fruto. E no seu decreto, secreto conselho, seu decreto oculto, Deus desejou e já havia determinado que Adão comesse. Aí fica a critério de vocês pensar sobre isso. Existem dois tipos de tais ações livres. Preste atenção nesse rótulo aqui, ó, livres. 1. Para ações pecaminosas, o decreto é permissivo. Ou seja, Deus decretou a si mesmo permitir que o homem peque. Meio complicado, né? O homem é deixado sozinho para que o pecado aconteça. Então, na visão calvinista, não tem aquela questão de se o homem já está caído no pecado, então ele não vai agir livremente, porque se Deus deixar de certa forma o homem agir pela sua própria conduta, sem a sua graça, que ele peque, naturalmente ele vai pecar, sem precisar de uma determinação, um decreto de Deus para que assim aconteça, porque o homem já está caído no seu pecado, porque essa é a visão calvinista. Então, se você vai pensar que o homem já está caído no seu pecado e Deus retira a mão da sua graça, permitindo que o homem use da sua própria vontade, naturalmente o homem vai somente decair e usar de pecado, né? Para boas ações, o decreto é eficaz. Deus trabalha imediatamente na vontade humana para direcioná-la. Perfeito. Em ambos a ação é livre, no sentido de voluntária, não forçada, e o homem é um agente moral e livre.
mais discussões, né? Como o homem vai ser agente moral e livre, isso aí são debates, tá? São posições que se levantam contra o argumento calvinista. Se o calvinista diz que o homem é moralmente livre para tomar suas ações, como isso se toda coisa que o homem faça, sendo boa ou má, ela é decretada? Mais coisa para pensar. Nos dois tipos, o como é um mistério para nós. Tanto como o decreto permissivo, embora assim, os calvinistas, hipercalvinistas mesmo, né, tem asco dessa palavra aqui de permissão, não usa. A questão toda é decreto, não cai uma folha da árvore, a não ser que seja por decreto de Deus. Permissivo, para tornar a ação certa sem causá-la. Então assim, Deus decreta permitir. Então quando ele decreta permitir, parece que anula-se o primeiro decreto. Então fica evidente só a permissão. E aí quando há a causa, por exemplo, do pecado, Deus não tem a menor responsabilidade com isso. Ele já decretou de antemão da permissão para que o homem peque. Gente, é uma filosofia que é enfiada aqui que você tem que fazer um exercício mental, assim, realmente, porque é um tanto complexa, né? Se você for pensar a fundo. Quanto com a influência positiva de Deus, tanto que muitas coisas aqui eles usam aqui, é mistério, né? Usa o termo mistério para dar explicação a algumas coisas que realmente em Deus não tem como você explicar certas ações de Deus. Quanto como a influência positiva de Deus na vontade humana pode agir eficazmente e mesmo assim o homem continuar realmente livre. Isso aí também é uma coisa, por exemplo, se Deus age para que o homem peque, então como o homem foi livre para pecar? E como o homem vai ser moralmente responsável se ele foi determinado a tal coisa? Vamos lá. Vamos para outro ponto aqui, 120... Acho que é 129 que eu separei. Aí vem o ponto inverso, né? O questionamento sobre a situação da expiação ilimitada, que o calvinismo ele argumenta contra o arminianismo. Se a expiação é ilimitada e ela tem poder para salvar, então naturalmente ela deveria salvar todos os homens. E por que não salva? Aí que é o ponto que o calvinista diz que o arminiano não tem a resposta para isso, né? Que é muito complexo. Em seguida, ele esclarece que certamente a questão é uma de projeto. A pergunta, segundo ele, Deus projetou ou pretendeu pela expiação salvar apenas os eleitos ou todos? Aqui encontra-se uma boa lição. Por um lado, não deixe de seu oponente afirmar a questão sem cuidadosamente avaliar sua expressão. Por outro lado, não conclua sua afirmação da questão até que seu oponente concorde que você o tenha colocado de forma correta. O fato é que a afirmação de Berkhoff falando sobre isso. Deixa eu ver se eu... Aqui. Que a câmera não está conseguindo pegar. Pera aí, não. Deixa eu levantar um pouquinho aqui a câmera pra gente. Vai ficar um pouquinho longe agora, mas pra gente ter uma noção geral. Aqui, sobre a questão não está correta. Arminianos não creem que Deus, pela expiação, tinha intenção de salvar todas as pessoas. Se Deus tivesse planejado a expiação com essa intenção, todos seriam salvos. Olha esse aqui, esse é o argumento. O que Deus pretende fazer, ele o faz. Seus propósitos finais nunca são frustrados. Se Deus tivesse enviado o seu Filho com o propósito de que através de sua morte todos os homens fossem salvos, sem realmente salvá-los todos, ele teria sido tanto frustrado como teria errado com relação aos fatos. Calvinistas e arminianos concordam plenamente nesse ponto, entendeu? Devemos, portanto, acrescentar a afirmação de Berkhoff sobre o assunto às suas outras quanto. A questão também não é se Deus projetou ou não a expiação com a intenção ou propósito de salvar todas as pessoas de seus pecados. Do contrário, a questão é sobre provisão. Essa palavrinha mágica aqui que é o ponto assim nevrálgico da coisa que os arminianos dão como resposta. Que na questão que assim, quando o calvinista vai falar sobre expiação, é a questão potencial, né, para salvar. Só que como ela é potencial e suficiente, ela não é potencial para toda a humanidade. Ela é suficiente para salvar os eleitos. Se ela fosse totalmente potencial e suficiente, ela teria que ser abrangente a toda a humanidade. E não acontece. Por quê? Porque são todos que não são salvos. E a resposta é por causa da eleição
incondicional do calvinismo que interfere na questão da expiação de que Jesus possa ter salvado a todos. Então, por isso, no caso assim, um argumento está ligado ao outro, né? Aqui, ó. Eu parei aqui. Ao contrário, a questão é sobre provisão. Isso explica o título dado a essa divisão da obra. Roger Nicole, ao tentar também esclarecer a questão, está mais correto. O ponto em questão aqui é simplesmente esse. Se o Pai, enviando o Filho, realmente tinha intenção de providenciar salvação para todos, e a cada um individualmente, providenciar é a palavra-chave. Ou seja, não é questão de potenciar, é potencializar. Potencializar, sim, aqueles que recebem a salvação. Agora, a providência, ela é sim estendida a todos. Por quê? A providência é como se fosse um convite. Essa providência de salvação é para o quê? Providenciar salvação e prover salvação a todos. E aí isso não significa que é efetuar, de fato, que todos sejam salvos. Em resumo, e penso que os calvinistas possam concordar, a questão é se Deus, através da obra redentora de Cristo, providenciou salvação para todos. A posição arminiana é a de que ele o fez. Cristo morreu para providenciar igualmente para os eleitos e para aqueles que sem dúvida serão eternamente condenados, ou seja, a oportunidade para todos. Através de sua obra redentora, a salvação tornou-se acessível a todos. O preço da morte de Cristo foi dado a todos e a cada um individualmente. O ponto central aqui, irmãos, que às vezes complica se o arminiano ele vai sustentar a palavra, se ele fosse sustentar a palavra potencialmente para salvar a todos, o calvinista ia responder, se ele é potencial para salvar todos, então por que todos não são salvos? Tudo vai culminar na eleição, né? E que enquanto o calvinista vai pensar que a eleição, né, sustenta a eleição incondicional, porque a obra começa com Deus, então Deus escolhe aqueles que ele vai salvar, mas em contrapartida não vai escolher aqueles que ele deseja condenar, né? Simplesmente o calvinista vai dizer, não, Deus só predeterminou e destinou os eleitos à salvação. Os outros foram ficados à parte da condenação. Deus não escolheu condenar os outros. Isso foi uma consequência. Já a diferença do arminiano fala que Deus sim elegeu conforme a presciência, né, a visão prévia daqueles que iriam aceitar de antemão. E aí vem o argumento calvinista, né? Um ponto vai jogando para o outro. O calvinista vai falar, não, então se Deus faz isso, então automaticamente está colocando Deus submisso ao que o homem vai fazer na história para que ele possa elegê-lo. Bom, esse debate aqui já dura há séculos, né? Não vai terminar agora de jeito nenhum. Ninguém vai ceder ao posicionamento do outro, né, em detrimento do seu. Então cada um tem a sua visão e assim, dependente da perspectiva de cada um. Ninguém vai perder a salvação e não tem perder a salvação, perdão. Ninguém vai deixar de ser salvo, né? Isso não vai interferir, esse debate não vai interferir na salvação de ninguém, ao mesmo tempo também que não deve, de forma alguma, isso eu vou falar com toda a propriedade. Esse debate, essas divergências de perspectiva teológica não deve de forma alguma fazer com que uma posição e outra, entre uma teologia e outra, entre uma igreja e outra, sejam inimigas. Ok? Dá para andar em concordância, de mãos dadas, porque todo mundo, independente do posicionamento, segue a Cristo, crê na morte de Cristo, crê na ressurreição, na sua ascensão de Cristo, crê na salvação. Então, todo mundo tem que estar de mão dada, sabendo que está pregando o mesmo reino, mesmo Senhor. Amém, queridos? Então aqui, essa obra fantástica, Graça, Fé e Livre-Arbítrio da Reflexão. Lembrando, tá? Promoção na Black Friday por enquanto aí na editora Reflexão. Robert Picirilli, tá bom? Mais uma dica para vocês aí. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.